Uma boa noite a todos os nossos irmãos que estão do outro lado desse vídeo. Os nossos amigos, nossos irmãos, a todos. Também aos nossos irmãos da plataforma Google Meet. Amém? Eu sou aqui o pastor Adilson. Vamos falar sobre o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Muito bem, irmão. Paulo é um homem, foi um grande arauto. Aliás, essa semana só está dando Paulo, né? Mas é bom. Porque Paulo era Paulo, né? Não tem o que questionar de Paulo. Graças ao trabalho de Paulo, Deus pôde fazer uma grande obra na vida dele. E se hoje nós temos o cristianismo por 2000 anos, né? Foi também graças ao trabalho de Paulo, porque Paulo não tinha medo. Paulo ia, fazia e acontecia. Paulo, como ele veio de uma situação nada animadora, né? Porque ninguém aceitava, porque ele veio de uma situação um tanto quanto complicada. Paulo era um exterminador de cristãos, na verdade. Mas a Bíblia vai dizer uma coisa muito interessante, irmão. Jesus uma vez ele falou assim: o reino do céu é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Então Paulo, ali nas suas obras missionárias, quando a gente lê o capítulo 20, a gente observa que Paulo ele ia de cidade em cidade, na Mesopotâmia, na Ásia, em vários lugares, irmãos. E ele ficava, muitas vezes, a noite toda, falando a palavra de Jesus Cristo. Quem diria, né? Paulo, um dos maiores perseguidores do cristianismo. Então ele ia noite a fio, né? E muitas pessoas ali ficavam cansadas, né? Ficar a noite toda ouvindo, né? Muitas vezes dá um certo cansaço. Aí ajunta o problema do mundo espiritual mal e termina de incomodar, de atrapalhar o trabalho de Deus. E a gente vai perceber que nessa mensagem, uma daquelas pessoas que estava no terceiro andar ali, daqueles prédios, né? Que na verdade não era um prédio igual os prédios de hoje, era assim, tipo um palácio ali, e a pessoa estava ali num terceiro andar, e a pessoa perto ali da janela, ele terminou, o cansaço, né, pegou ele, aí juntou uma coisa com a outra, né, juntou uma coisa com a outra, e aí ele realmente caiu dali, desse tal de terceiro andar, e terminou morrendo. Mas Paulo foi lá orar por ele e o conseguiu trazer de volta, certo? E assim ele já viajou para outra cidade. Então a gente percebe, irmãos, que nem sempre as coisas é do jeito que a gente imagina que seja. Tem pessoas que falam, porque nós estamos orando, então todas as coisas vão melhorar, todas as coisas vão ser boas, agora a gente vai ficar bem, né? Vai ficar isso, vai ficar aquilo. Mas muitas vezes, irmãos, se paga preço. Principalmente se você professa o evangelho da salvação. Se você professa o evangelho da salvação em Jesus Cristo, muitas vezes você tem que pagar o preço, porque você vai encarar
situações antagônicas. Você vai encarar potestades. Você vai encarar problemas vindo do mundo espiritual, demoníaco. Como diz lá em Efésios 6:12, não luta contra a carne nem contra o sangue, mas lutei sim com as potestades nos lugares celestiais. Então, a gente percebe, sempre é bom frisar isso, irmão. Muitas pessoas têm problema, não foi um problema físico somente, mas os problemas, a maioria deles, são problemas espirituais. São problemas espirituais. São problemas que muitas vezes é colocado na nossa vida para incomodar, para atrapalhar. Você vê aquele cara, estava ali ouvindo, mas ele cochilou. Ele cochilou. Aí o cachimbo caiu, né? Como diz o outro. O cachimbo caiu, ele caiu de lá, do terceiro andar. Então a gente percebe, irmãos, que existe realmente uma luta muito grande entre o bem e o mal. E o Paulo, ele já dizia isso muito bem em uma das suas outras palavras. Ele diz assim, de um lado, pelo meu espírito, eu estou sujeito à lei de Deus, mas do outro lado, pela minha carne, sou preso à lei do pecado, né? Miserável homem que sou. Então, muitas vezes, o homem é levado a entrar em depressão. Muitas vezes, a pessoa que obtém uma doença dessa natureza, essa doença, meus irmãos, é uma doença espiritual. Ela já foi testificada. Nós temos um exemplo aqui de uma pessoa que nós fizemos um trabalho em cima dessa pessoa, uma pessoa muito bem estruturada, muito bem financeiramente, que morava quase que no último andar do prédio, uma pessoa que mora até no Morumbi. Você vê que não é uma pessoa, né, de uma classe assim, né? Tem um certo, né, prestígio. E essa pessoa, então, ela começou a ouvir vozes maléficas, malignas. E essa voz dizia, para você não tem mais jeito. Para você não tem mais jeito. Pule daqui, você vai ver, você vai viver um mundo melhor. Você vai viver uma outra realidade. Olha o que um mau espírito faz na cabeça, na vida de uma pessoa. Paulo, que era um grande arauto, homem de garra, ele dizia assim, miserável homem que sou, porque a luta é grande, irmão. Então, se você não entra em oração, se você não cria aquela atmosfera boa, centralizada em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, você vai ter dificuldade. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Então a gente percebe, irmãos, o quanto que é difícil por causa do pecado. O homem, ele tem uma legalidade por causa do pecado. O inimigo pega ele, o inimigo ele vai reivindicar o homem por causa do pecado. E o pecado é uma linhagem de sangue contaminada que o homem herdou lá dos primeiros antepassados humanos. Ninguém está fora dessa realidade. Ninguém está fora, irmãos, dessa realidade. Deus, ele quer salvar todo mundo. Deus, ele não sente alegria em ver os seus filhos
indo para aquele lugar onde existe fogo, onde existe problemas, onde existe lago de enxofre, rio de enxofre. Deus não sente onde as pessoas gritam sem cessar: me tira daqui, me tira daqui. Ai, lá você só vê as pessoas falarem ai, ai, e não tem o que fazermos. Não tem o que fazer. Por isso, a palavra desta noite, ela foi direcionada para isso. O Espírito Santo nos direcionou para isto, irmãos. Para a gente dar um sinal de alerta àqueles que ainda estão em cima do muro. Será que eu faço? Será que eu não faço? Então aquela senhora, como eu estava dizendo, uma pessoa muito bem conceituada na sociedade, uma pessoa com uma posição muito boa, com boas relações com muitas pessoas importantes, mas o inimigo falava com ela: se mate, pula daqui. Mas, graças a Deus, ela tinha o meu contato. Um dia, Deus pegou ela assim, mais ou menos no meio do dia. Eu estava até dentro de um ônibus, e aí eu ouvi aquela ligação e... Ah, doutora, tudo bem? Nossa, pastora disse, eu preciso muito falar com você, eu estou passando por uma situação muito difícil. E aí eu comecei a conversar com ela. Não, eu falei, não se preocupe, as coisas é assim mesmo, existe uma luta. Nem os melhores homens de Deus, né, tiveram problemas, né, dessa natureza. E eu estava indo visitar a minha esposa no hospital. Ela tinha passou por uma cirurgia. E eu disse, ó, você desliga o telefone porque eu estava dentro do ônibus, né? Ficar conversando algumas coisas não dá, né? Ficar, né? E eu não consigo conversar baixo, eu converso alto. Mas, só que ela não desligava. Aí eu desci do ônibus, fui andando até o hospital. Olha que demorou acho que quase 15 minutos, né? Entrei lá, ela conversando comigo. E ela não conhecia a minha esposa. Mas eu falei da minha esposa. Eu falei assim, a minha esposa é uma pessoa de revelação. Ela já teve muitas profecias, já falou muitas coisas. Eu disse, vou apresentar. Ela estava podendo conversar, eu dei o telefone. Minha esposa então começou a conversar com ela. Conversa vem, conversa vai. Minha esposa tem um jeitinho dela, né? É uma pessoa simples, mas ela tem um jeitinho dela. E ela gostou de conversar com ela. E é lógico que não resolveu de um momento para outro aquilo. Mas ela foi conversando. Depois minha esposa terminou saindo do hospital, continuou conversando e tal. Eu sei que chegou um dia, ela conseguiu se libertar. Em nome de Jesus. Minha esposa tem muita fé. Ela tem muita convicção naquilo que ela professa. Porque o nome de Jesus, ele tem poder. Jesus venceu o inferno. Jesus tomou a chave do inferno e da vida. E o nome dele tem poder.
Quando você fala em nome de Jesus, caia por terra, e ele te dá autoridade, e aquilo cai por terra. Hoje, esses dias mesmo, agora tem que uma semana, ela ligou, ela está tão feliz, ela está tão bem, as coisas começaram até a parte econômica dela estava começando a cair, porque ela estava realmente passando por uma grande depressão, muitos problemas, muitos problemas, e ela, então, ela sempre está agradecendo, né? A Sulamita, claro, porque não foi ela que fez, ela foi usada por Deus, por Jesus Cristo, porque toda honra e toda glória não é para nós, não é para mim, nem para minha esposa, é para o nosso Senhor, e a vida dela foi resolvida, graças a Deus. Então a gente percebe, irmãos, que as coisas é assim. Existe uma luta entre as potestades do mundo espiritual, entre os príncipes das trevas, que são os anjos decaídos. A Bíblia diz que Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Não existe acordo com ele. Ele não faz acordo com ninguém. Ele até faz um acordo do faz de conta, de mentirinha, né? Para te pegar lá na virada da esquina. É desse jeito. Tem pessoas que acreditam nisso. E olha que tá cheio. Tem pessoas que acreditam. Então, Jesus fala assim, ó, naqueles dias, né? Pelos frutos conhecereis a árvore que produziu. Então você tem que conhecer o que? Os frutos da árvore. A árvore é um símbolo de homem. E Deus então vai trabalhar. Deus vai agir. Deus vai fazer. É muito bom falar de Deus. É muito bom, irmãos. Principalmente quando você começa a sentir a presença. Aquelas pessoas que são meio que materialistas, eles acham absurdo isso. É porque eles não sentem a presença. Uma que eles não acreditam e também não sentem a presença. Então é lógico que eles são contra tudo isso que a gente fala. Mas é uma realidade. E olha que aquela mulher foi visitar alguns psicólogos, alguns psiquiatras, mas não teve jeito. Teve que haver uma intervenção divina. Uma intervenção de Jesus Cristo para salvar a vida daquela mulher. Aí quando a gente volta lá na palavra, a gente observa que aquele homem, ele caiu lá do 3º andar. Por quê? Por causa disso. E assim, irmãos, tem muita gente por aí afora que tem esses problemas, essas questões mal resolvidas. E isso só consegue resolver com uma boa dinâmica de palavras, de oração, de entendimento. Igual Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É dessa forma, irmãos. É dessa forma que as coisas... Porque nem tudo aquilo que você escuta vem de Deus. Nem tudo. Você tem que saber discernir entre o que é o bem e o que é o mal. Certo? Muito bem. Glória a Deus. Palavra abençoada. Né? O apóstolo Paulo ele fez um trabalho muito grande, né? Ia para uma cidade, ele saiu da cidade, já entrava na outra e corria, ia para lá, para cá, né? Muito bom. Graças ao trabalho dele, o cristianismo é o cristianismo que é. Não desfazendo dos outros também todos ajudaram, sem dúvida nenhuma, certo? Mas é que os primeiros têm que se esforçar mais, tá bom? Então eu quero aqui encerrar minha palavra, quero agradecer essa oportunidade, né? Que Deus nos concedeu por a gente ser usado pelo Espírito de Deus para a gente falar a palavra.
e pedir para os irmãos dar um cliquezinho, um like, né? Ali no botão. Não esqueça disso. Isso é muito importante, tá? Dá um clique ali, compartilhe a mensagem que pode ajudar muita gente. Muita gente. Como também se inscreva no nosso canal. O Despertar 607 pelo YouTube. Ok? A gente fica muito agradecido. Não precisa pagar nada, tá? Você escrevendo não precisa pagar nada. O pessoal fica, não precisa pagar nada. Tá bom? E assim eu me despeço em nome de Jesus e que todos os irmãos que assistiram e que vão assistir essa mensagem possa ser poderosamente abençoado. Depois vocês falem lá na descrição o que vocês acharam, tá bom? Muito obrigado. Fica na paz do Senhor.